Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos vocês. Eu vou falar sobre o catecismo da igreja. Eu parei na página 582. Não, parei mais para frente. Eu parei na página 588, que hoje é 3, eu parei no dia 2. No artigo 5 do mandamento da lei de Deus, o 5º mandamento, fala assim: não matarás. Ouvirá o que foi dito aos antigos: não cometerá homicídio. Quem cometeu homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder-se no tribunal. A vida humana é sagrada, porque desde a origem ela encerra a criação de Deus e fornece e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser inocente. O respeito à vida humana. O testemunho da história sagrada. A Escritura, no relato do assassinato de Abel por seu irmão, Caim, revela desde o começo da história humana a presença da cólera e da cobiça do homem, consequência do pecado original. O homem se tornou inimigo de seu semelhante. Deus expressa a atrocidade desse feticídio. Que fizeste? Perguntou ele. Do solo está clamando por mim a voz do sangue de teu irmão. Por isso, agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue de teu irmão que tu derramaste. Está em Gênesis 4, 10 e 11. A aliança entre Deus e a humanidade está cheia de lembranças do dom divino da vida e da violência assassina do homem. Pedireis conta do vosso sangue. Quem derramar sangue humano por mãos humanas terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Está em Gênesis 9, 5 e 6 o versículo. O Antigo Testamento sempre considerou o sangue como um sinal sagrado de vida. A necessidade desse ensinamento é para todos os tempos. A Escritura determina com precisão a proibição contida no 5º mandamento: não mate o inocente e o justo. Êxodo 23, versículo 7. O assassinato voluntário de um inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano, à regra do ouro e à santidade do Criador. A lei que proíbe tal homicídio é universalmente válida, obriga a todos e a cada um, sempre e em toda parte. No Sermão da Montanha, o Senhor recorda o preceito: não cometerás homicídio. Mateus 5, versículo 21. E lhes acrescenta a proibição da cólera, do ódio e da vingança. Mais ainda, Cristo diz a seu discípulo que ofereça a outra face e ame seus inimigos. Ele mesmo não se defendeu e disse a Pedro que deixasse a sua espada na bainha. A legítima defesa. A legítima defesa das pessoas e da sociedade não é exceção à proibição de matar o inocente, o que constitui o homem voluntário, homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito. Não é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. É legítimo, portanto, fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Eu acredito que aqui ele conta-se a história assim.
que se uma pessoa não pode matar, tirar a vida de ninguém, mas se a pessoa vier me matar, eu souber que ele vai me matar, eu acho que aqui Deus está dizendo que não é pecado, que não vai ser culpável, porque ele está matando alguém que ia matar ele. Aqui é meu entender, de uma leiga, viu, gente? Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, será ato ilícito. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. Não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes a de outrem se está obrigado a cuidar da sua própria vida. A legítima defesa, além de um direito, pode antes de ser dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja detentores da autoridade, preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja detentores da autoridade, seja impossibilitado de prejudicar outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil, pela qual são responsáveis. Corresponde a uma experiência de tutela do bem comum, o esforço do Estado destinado a conter a difusão do comportamento lesivos aos direitos humanos e às regras fundamentais de convivência civil. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infringir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação. Assim, a pena, além de defender a ordem pública, é de tutelar a segurança das pessoas. Tem um objetivo medicinal. Na medida do possível, deve contribuir à correção do culpado. Pena de morte. Durante muito tempo, o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, após um processo regular, foi considerado uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos ou um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje, no entanto, está cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, nem mesmo após ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão acerca do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a devida defesa do cidadão, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa, e se empenha com determinação em prol de sua abolição em todo o mundo. O homicídio involuntário. O 5º mandamento proíbe, por ser gravemente pecaminoso, o homicídio direto e involuntário. O assassino e os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por vingança. O infanticídio. O fratricídio, o parricídio e o assassinato dos cônjuges são crimes particularmente graves, devido aos laços naturais que rompem, preocupações de eugenismo ou de higiene pública não podem justificar nenhum assassinato, mesmo no mando dos poderes públicos. O 5º mandamento
proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor a um risco mortal sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. A aceitação pela sociedade humana de condições de miséria que levam à própria morte, sem esforço por remediar a situação, constitui uma justiça escandalosa e uma falta grave. Todo aquele que em seus negócios se dê às práticas usuárias e mercantis que provoquem a fome e a morte de seus irmãos, homens, comete indiretamente um homicídio que lhe é imputável. O homicídio involuntário não é moralmente imputável, mas não está isento de falta grave. Quem, sem razão proporcionais, agiu de maneira a provocar a morte, ainda que sem intenção de causá-la. O aborto. Agora falando sobre o aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de sair do ventre, eu te consagrei. Está em Jeremias 1, versículo 5. Antes de formar... já li. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado, em segredo, e era tecido nas profundezas da terra. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Esse ensinamento não mudou. Continua invariável. O aborto direto, que quer dizer querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto, não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto é o infanticídio, e o infanticídio são crimes hediondos. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre a excomunhão latae sententiae, pelo primeiro fato de cometer o delito nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado. Eles pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do ato criador do qual esta se origina. A este propósito, está entre esses direitos fundamentais e preciso recordar direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. No momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de Direito estão ameaçados. Como consequência do respeito e da proteção, devem ser garantidos ao nascituro. Desde o momento de sua concepção, a lei
deve prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada de seus direitos. Visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado na medida do possível, como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito, se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano, e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser equivalente a uma sentença de morte. Deve ser considerada lícitas as intervenções sobre o embrião humano, quando respeitam a vida e a integridade do embrião, e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde ou a sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a ser explorados como material biológico disponível. Certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas, mas tendem à produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou a outras possibilidades pré-estabelecidas. Essas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única, irrepetível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu parei porque eu vou falar um assunto que é pequeno, mas é muito importante também. Na próxima leitura. Eu vou falar sobre a eutanásia. Então, aqui por hora eu já parei. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que todos tenham um excelente sábado. É manhã ainda, mas que todos tenham um excelente sábado. Deus abençoe a todos com a tua infinita misericórdia, meu Pai. Abençoe meus irmãos. Abençoe meus irmãos de fora do Brasil, daqui do Brasil. Abençoe aqueles que estão sofrendo. Abençoe os desempregados. Abençoe os oprimidos. Aqueles que estão pensando que tem depressão. E às vezes até tem mesmo. Que Deus abençoe eles, que se curem. Deus esteja com todos. Amém?